Quaisquer que sejam nossas crenças, todos nós acreditamos em alguma coisa. E no momento que a nossa crença corresponde a, a qualquer estado de ser que a gente esteja vivendo naquele momento, nós nos fundimos com ela, com essa crença. E este novo estado de ser torna-se nossa lente através da qual nós vemos o mundo. Nós nos fundimos com essa crença e ela se torna parte de quem somos. O medo é causado pelo desconhecido. Se algo te assusta, estude para melhorar seu entendimento sobre o assunto e dissolver seus medos. Por isso que hoje eu trouxe para vocês o Bob Proctor. Muitos já conhecem. O Bob Proctor estudou o desenvolvimento pessoal e é considerado um dos mestres da lei da atração. Ele ficou conhecido principalmente graças à sua participação no filme O Segredo. E, tendo trabalhado no campo da mente por mais de 50 anos, ele transformou a vida de muitas pessoas através de seus livros, de seus seminários, seus cursos e também como coach pessoal. Vamos aprender um pouco mais a dissolver nossos medos com o Bob Proctor? Fique com o vídeo. Olá, eu sou Bob Proctor. Eu faço isso há mais de 50 anos e sempre me fazem a mesma pergunta: como eliminar o medo? Você sabe, é uma pergunta para a qual a maioria das pessoas não tem uma resposta. A resposta é, no entanto, muito clara. Primeiramente, nós não devemos eliminar todo o nosso medo. O medo pode ser útil. Ele pode avisá-lo de diversas maneiras, tal como: cuidado, não pule do alto do penhasco, você vai bater sobre as rochas e etc. O medo é, de uma certa forma, saudável, mas o medo é também provocado pela ignorância, sendo esta a principal razão. Algumas pessoas querem começar um negócio, obrigam-se a fazer um trabalho que não gostam. Elas têm um sonho e gostariam de realizar, mas elas têm medo. Elas têm medo de começar. Outras pessoas já têm o dinheiro e gostariam de investir, mas elas têm medo. E então elas ficam ociosas. Deste ponto de vista, o medo é algo terrível. Eu tinha um emprego e um sonho, mas eu estava com medo de deixar este trabalho. Eu trabalhava em uma brigada de incêndio e durante anos ninguém havia deixado aquele emprego. Ninguém nunca tinha se demitido antes e era muito difícil conseguir ser demitido. Então, quando eu saí, eu estava apavorado. Eu estava com muito medo. Mas eu conheci um mentor e ele me ajudou a entender algumas coisas. E eu continuo a estudar seus conselhos desde então. E eu quero mostrar a vocês algo agora. Dê uma olhada neste desenho. Este desenho representa você. O grande círculo representa sua mente. A parte superior, a parte com a qual você faz escolhas, é sua mente consciente. Nesta parte, você também possui todos os tipos de faculdades mentais. Você tem a faculdade de pensar o que quiser, graças a essa parte. A parte inferior é sua mente subconsciente. Ela não tem a faculdade de escolher e pensar por si mesma. Ela aceitará qualquer coisa que você der a ela. E é o que você dá a ela que determinará o que acontece com o pequeno círculo abaixo. Porque este pequeno círculo é o seu corpo. Então, a maneira como nós expressamos, a maneira como nosso corpo se move é uma expressão do que está acontecendo em nossa mente. Infelizmente, geralmente é uma expressão do que está acontecendo no subconsciente. Agora, a ignorância é o oposto do que chamamos de conhecimento ou saber. A ignorância é não conhecer, é não saber. E conhecimento é informação. Algumas pessoas viverão na ignorância por toda a vida, outras não. Eu vivi muito tempo na ignorância e depois eu comecei a estudar e tudo mudou para mim. E isso não mudou por acaso, mudou porque eu estudei e eu desenvolvi algo chamado entendimento ou compreensão. Isso é o que o rei Salomão disse uma vez. Ele disse: de tudo que você puder possuir, possua a compreensão.
Agora eu vou pedir a vocês que prestem bastante atenção ao que se segue. Há um poder que flui em nossas mentes e que nunca para de fluir. Ele flui para nós e dentro de nós. Nós podemos fotografar essa energia que sai do nosso corpo. Isso pode parecer ridículo, mas um fotógrafo russo chamado Kirlian descobriu em 1930 uma forma de fotografia que podia capturar a energia saindo do corpo de uma pessoa. Ele conseguia então fotografar a energia. Se você mudar a imagem implantada em sua mente, você muda a vibração que circula em seu corpo, e isso modificará a cor da energia que aparecerá na foto. Você também pode modificar a densidade dessa energia dependendo do seu nível de concentração. Vamos voltar a este desenho. A parte de cima nos diz que você pode pensar no que quiser. Sua mente subconsciente está programada para isso. E é aí que estão os paradigmas. Um paradigma é um conjunto de informações. É um programa implantado em seu subconsciente. São hábitos. Todos os tipos de hábitos que controlam o comportamento e têm uma grande influência sobre nós. A mente consciente, a mente pensante, pode dominar a mente subconsciente. O problema é que isso acontece muito raramente. Muitas pessoas são controladas por seus paradigmas. Isso explica porque algumas pessoas muito brilhantes, com todos os tipos de conhecimento, não obtêm resultados que parecem indicar que sabem tanto, ou porque elas estão sem dinheiro, ou porque elas não conseguem encontrar um trabalho. Mas mesmo assim, elas ainda são brilhantes. Esse é um outro assunto e nós falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Mas vamos continuar a estudar este desenho. Nós vimos que a mente consciente possui a faculdade de escolher. E para a maioria das pessoas, se elas se deparam com uma situação que elas não entendem, elas começam a se preocupar, tais como: eu posso ficar sem dinheiro, ou será que eu tenho capacidade de fazer isso? A preocupação, a dúvida, são doenças psíquicas e elas provocam uma enorme perda dessa energia de que estávamos falando antes, a energia que flui em sua consciência. Duvidar, mas por que duvidamos? Isso ocorre porque deixamos o mundo exterior controlar nossos pensamentos. E isso é um erro. Quando você tem um pensamento, e se é um pensamento negativo, e você o grava em seu subconsciente, isso causa uma vibração chamada medo. O medo é o que as pessoas procuram eliminar. Agora vamos pensar sobre isso. Há um poder fluindo através de sua consciência. Você tem um pensamento e você tem uma escolha a fazer. Uma escolha do que você quer fazer com esse pensamento. Mas você tem uma impressão negativa desse pensamento. A preocupação então surge e você está agora emocionalmente envolvido com esse pensamento negativo, porque o subconsciente está conectado à sua mente emocional. O que quer que esteja impresso no seu subconsciente, isso terá que se expressar. E esse pensamento negativo se expressará através de seu corpo, na forma de ansiedade. E quando algumas pessoas tomam Valium ou outros medicamentos ansiolíticos, elas sedam os seus corpos porque não entendem a fonte da ansiedade e a maioria das pessoas não fala sobre suas ansiedades. Elas realmente não mostram essa ansiedade, porque elas a suprimem, elas bloqueiam essa ansiedade. Nada de bom pode acontecer quando elas fazem isso. Ao contrário, porque o fato de suprimir o que está impresso, mantendo essa ansiedade dentro de sua mente, isso acaba se transformando naquilo que chamamos de depressão. Muita gente fala sobre a depressão. Elas falam sobre isso na televisão. Elas fingem que não sabem qual é a causa, mas eu sei qual é a causa. Você pode ver a causa, ela está bem aqui.
A ansiedade é a causa da depressão. Nós começamos a nos preocupar. A preocupação se torna medo e o medo se expressa sob a forma de ansiedade. Nós reprimimos a ansiedade e ela se transforma em depressão. A depressão pode até mesmo deteriorar seu corpo a ponto de não poder mais funcionar corretamente. Isso é chamado de doença. Sinclair Lewis disse uma verdade. Ele disse: não se morre, a gente se mata. Então, a doença termina finalmente em desintegração. Agora, você pode até dizer: você está simplificando demais. Não podemos simplificar tanto assim. O problema é que não somos capazes de nos entender. Nós não sabemos como a mente funciona, muito menos a relação entre o corpo e a mente. Mas será que você pode mudar tudo isso? Absolutamente. Você pode mudar isso. Vamos ver a fé baseada no entendimento. A fé cega, que não se baseia em nada, é de pouca utilidade para nós. Você pode sentir o gosto da fé cega, mas ela desapareceria rapidamente. Você sabe, medo e fé são duas coisas muito interessantes. Ambos exigem que você possa acreditar plenamente em algo que não pode ver. Mas vamos um pouco mais longe. Lembre-se, há um poder fluindo através de nossa consciência. Nós temos a capacidade de pensar sobre o que quisermos. O paradigma está no subconsciente. O subconsciente não tem como rejeitar um pensamento. Ele vai aceitar o que você der. Ele não pode escolher. Observe os dois símbolos opostos. Eles representam a lei dos opostos, ou seja, a lei da polaridade, negativo e positivo, acima e abaixo, quente e frio, e etc. Tudo tem um oposto. O oposto da preocupação é a compreensão. Há apenas uma maneira de desenvolver a compreensão, que é estudando. Se você não estudar, você não vai conseguir compreender. Quando começamos a nos compreender, nosso mundo muda. Antes de estudar tudo isso, eu estava fazendo trabalhos difíceis. Eu estava quebrado e não estava feliz. Hoje eu estou feliz. Eu tenho boa saúde e eu tenho dinheiro. Eu tenho uma empresa que opera no mundo todo. No primeiro ano em que comecei a estudar, eu passei de 400 para 1.750 e depois para $1 milhão. E tudo isso sem educação escolar e sem experiência em negócios. Apenas a compreensão, compreendendo como ganhar. Você já notou que algumas pessoas não são muito brilhantes e, no entanto, são muito bem-sucedidas? Mas também há outras pessoas que são muito brilhantes, mas que estão falidas. O inverso também é verdadeiro. Também existem pessoas brilhantes e bem-sucedidas. Os opostos tendem a se atrair. Agora, vamos continuar. Se gravarmos a compreensão no subconsciente, ela se transforma em fé. A fé é a capacidade de ver o invisível, de acreditar no inacreditável. E isso nos permite receber o que a maioria acredita ser impossível. Nós precisamos entender esse poder à medida que ele flui para nós e através de nós. Mas como ele toma forma? Como obter resultados? É muito importante entender isso, pois isso é o que você precisa. Você só precisa entender. Existem várias formas de estudos. O conhecimento encontra-se nos livros. Você poderia ler alguns deles, mas às vezes um livro não é o suficiente. Às vezes você precisa de alguém para lhe explicar as coisas. A fé, ao contrário do seu oposto, a ansiedade, se manifesta na forma de bem-estar. Você se lembra que nós vimos que o medo era algo que reprimimos? O bem-estar é algo que expressamos. Você vê uma pessoa cheia de vitalidade, ela tem um sorriso no rosto e ela está confiante, porque seus planos estão indo na direção certa. Porque isso é assim? É porque
ela entendeu e, portanto, ela encara a mesma situação, só que de forma diferente. Não é a situação que deprime as pessoas, não é a situação que as assusta, nunca é a situação que faz as pessoas viverem com medo ou ansiedade. É a falta de compreensão da situação que provoca isso, pois uma situação ruim também pode ser uma situação boa. É a lei dos opostos. Uma vez entendido isso, a expressão ganha velocidade. Veja bem, a depressão tende a nos desacelerar, mas a expressão se transforma em aceleração. Por quê? É porque nós estamos confortáveis, não há tensão e a energia flui livremente através de nós. Nós somos seres criativos e o fato de estar confortável se transforma em criação, enquanto o seu oposto causará a desintegração. E sim, nós temos que admitir, é assim que vivemos. Você pode viver assim. Você tem uma escolha. Você pode ir por este caminho ou por outro. Em qual direção você quer ir? Você quer viver no medo e na ansiedade ou você quer viver na criação? Da mesma forma que você pode aprender a dirigir, usar um computador para pilotar um avião, você também pode aprender a controlar sua mente. É uma ideia maravilhosa e é a maneira que você pode viver toda a sua vida. Aqui eu apenas dei uma breve visão geral das coisas, mas você poderá entender tudo isso estudando mais profundamente. Aqui foi Bob Proctor. Muito obrigada.